17 de maio, hoje basicamente o PSI teve uma ligeira queda, no seguimento daquilo que se passou ontem nos Estados Unidos. Seria de esperar ter várias cotadas a abrir com gap down, ou aquelas que tivessem gap up, tivessem pressão vendedora. De certa forma, creio que foi o que aconteceu durante o dia. O fecho ontem do Standard Poor's ou da Bolsa Americana, porque foram todos os ETFs, né? Foi péssimo, mas hoje, pelo menos, estamos a ver um bounce. Esse bounce, como é óbvio, até termos a confirmação, é um mero bounce. No entanto, continuamos naquela zona de Standard Poor's, continua assim. Enfim, hoje no PSI, a queda só não foi mais profunda porque BCP subiu 1,5% e a Galp também 1,6%. Se não, a queda teria sido maior. Relativamente à Altri, queda de quase 2%, Navigator 1%, temos a Sonai também cair 1%, a Jerónimo Martins praticamente 1%, 2% para a Greenvolt. Provavelmente vai começar a fazer aquele retracement desta subida dos últimos dias. E depois temos a EDP Renováveis também a cair 1,5% e a EDP 1%. A parte engraçada é que, se olharmos para a EDP Renováveis e para a Greenvolt, face ao mercado americano, as solares ontem caíram bastante. Esse é um facto. Nós vamos ver a Enphase e a Plug, que são aquelas que eu tenho, né, que estão de certa forma ligadas à energia renovável, apesar de não serem empresas de renováveis. E ontem elas caíram bastante. Hoje estão a fazer um inverso. Será um aspecto positivo para vocês terem em conta para amanhã. Quanto ao mercado americano, vamos fazer aqui uma vista de olhos. Neste momento, o que é que vemos? Vemos que os semicondutores continuam a apresentar alguma força. A Intel, nem por isso. A Intel tem sido uma decepção, mas Microsoft e Apple continuam com as suas ligeiras quedas, assim como a Google. Quem hoje está a subir, potencialmente, as pessoas vão dizer, né? Quem olhar a cotação ao final do dia vai dizer, foi porque ontem tiveram o dia do investing. Eu estava à espera que aquele dia fosse, que é o dia do investidor, fosse um da apresentação de tecnologias. Não houve apresentação de nada. A única coisa que eles voltaram a mencionar é, sim, vai haver um Model 2, quando ninguém sabe. É o que é. Disseram também que as entregas do Cybertruck, ou seja, da pickup, vão ser até ao final do ano. Eles vão entregar e depois vão começar com a produção, e a produção em massa. E essa produção em massa inicialmente vai ter constrangimentos, como é óbvio, assim como uma orientação para redução de custos em termos de produção máxima expectável no curto prazo. O Elon Musk disse que, como Elon Musk e não como CEO da Tesla, que apontavam para 250 mil unidades por ano. A parte de mim que foi mais aborrecida foi que o Roadster, que é o veículo desportivo da Tesla, que é de nicho, sem dúvida que é de nicho, mas os modelos de nicho, por norma, são aquilo que mantêm a visibilidade da marca, né? Mas esse continua sem, não há orientação nenhuma para produção nem nada. Ou seja, já vai com 2 anos de atraso. Foi anunciado que há 6 anos, 5. Enfim. De resto, a banca hoje, grande subida. Vamos ver se isto é um bounce ou não. Para já é uma grande subida. A parte importante é esta, e é isto que eu quero que vocês olhem para este mapa e comparem com o do dia anterior. É uma pena que aqui não dê para ver, mas com o dia anterior, o fecho deve ter sido horrível, ficou tudo vermelho. Mas as tecnológicas foram aquelas que mantiveram as coisas não tão más. Tudo o resto deu trambolhões enormes. Hoje estamos a ver um bounce, mas este bounce pode trazer boas notícias. Portanto,
tenham isso em conta. Quanto ao calendário, saiu a inflação na Europa, a inflação mensal ficou abaixo da expectativa, bastante positivo, estamos com a inflação em queda, é expectável, principalmente se compararmos com o ano anterior, é mais do que expectável mensalmente, é aquilo que nós procuramos acompanhar e a parte que nos diz que, ok, a inflação mensal está a baixar, 0,6, aqui só apresenta o anual subjacente, mas a parte importante era tentar perceber, e eu não vi os dados, porque a energia tem estado a baixar. Ponto final, parágrafo, não há discussão aí. O gás está em valores bastante baixos, petróleo, ou seja, os combustíveis também não há motivo nenhum, quer dizer, não houve motivo nenhum para subirem o preço e eles subiram esta semana, mas os custos energéticos não é motivo para as pessoas dizerem esse é o motivo para os meus preços estarem elevados. É importante saber como é que anda a alimentação, porque é tal coisa, não é? Vocês entendem que os bens de primeira necessidade são os últimos a que eles baixam os preços. Porquê? Porque as pessoas continuam a comprar, não é? E continuam a necessitar. Portanto, são aqueles que deveriam ter os preços mais estáveis, mas quando é para aumentar, eles aumentam rapidamente e de uma forma brutal. Quando é para cair, é preciso haver uma destruição da procura. De resto, a licença de construção nos Estados Unidos não teve assim nada relevante a não ser a parte dos custos de construção, que aumentou 2,2%, mas de resto não foi assim nada especial. Para amanhã vamos ter então os pedidos iniciais de subsídio de desemprego. Isto vai ser importante ver a reação, vocês já sabem como é que são as coisas, né? Aquilo que se procura é que não fuja muito daquilo que é a previsão. O Fed procura destruição de emprego. O problema da destruição de emprego leva a que as economias fiquem cada vez mais fracas. E para já os Estados Unidos estão bastante resilientes. O pivô, ou a pausa no aumento das taxas de juros, para mim é óbvio que em junho, 15 ou 16, início de junho ou meio, vai haver uma pausa, porque neste momento o sistema financeiro, né, está de rastos, apesar de não aparentar estar, mas está de rastos e está muito, muito instável. De resto, não vamos ter assim nada especial, não se esqueçam, sexta-feira vamos ter o Powell a falar e temos a questão das options, já agora para comparar com o dia de hoje, 412, 410, fazer um refresh nos 22, abaixo dos 25, só para ver se isto mudou. Eu creio que não mudou nada e para sexta-feira aquilo que nós temos é praticamente a mesma coisa do dia de ontem. Portanto, os 4.000 continuam a ser o ponto que não vamos ultrapassar, isso é praticamente garantido. A grande questão é, estamos aqui presos, não é? E não saímos daqui. A realidade é esta. O bounce 2 do Standard Poor's ou das bolsas poderá ser apenas e somente isso. Um bounce para continuarmos constrangidos naquele movimento lateral. Quanto ao PSI, abrimos com gap down, tivemos pressão de venda e depois recuperamos para já nem bullish nem bearish. Agora, olhando para a formação das velas, aquilo que nós vemos é o quê? Tal e qual como aqui, vemos que temos um pivô que acabou por furar este mínimo, já agora por curiosidade, 60, 50, 96, 60,49, ou seja, acabou por furar, mas não foi assim nada de especial e recuperou bastante. A parte que eu acho que é importante é isto: é um martelo, é natural vermos preços mais elevados. Cuidado se abrir, porque os Estados Unidos à partida vão fechar positivos. Se abrir com gap up, cuidado, poderemos ter isto. Como é óbvio, esse cuidado tem que acompanhar a visão diária. Vamos ter resistência da Moving Average nos 6.114 e tem que acompanhar também a movimentação na visão horária. Porquê? Porque nós recuperamos, mas esta recuperação no resto do dia não foi assim nada por aí além. Estamos a ver a resistência que estamos aqui a formar. Portanto, qualquer gap up para fechar esta gap que temos aqui poderá trazer-nos de volta a esta zona de suporte e depois então tentar inverter. Olhando para as restantes bolsas, vemos que o IBEX também recuperou, ainda bastante mais do que o PSI. O CAC não recuperou tudo, mas a fazer
um movimento mais bearish, no sentido em que os máximos continuam a ser mais baixos e os mínimos também, mas não se esqueçam, o pivô está aqui, é isto que nós queremos respeitar e para já é isso que estamos a fazer, né? Ficar acima da moving average a 50. DAX, a compressão é real e é expectável que em breve, seja amanhã ou depois da manhã, que isto comece a mexer. É expectável, não quer dizer que vai acontecer. Quanto ao Standard & Poor's, continuamos a comprimir, né? Se vocês forem a ver, isto é um triângulo. Isto não há discussão, não há bulls nem bears neste momento que digam o preço está a tender para este lado. É uma compressão brutal. Esta compressão vai levar a muitas visões. Há quem diga que eu vou desenhar em vez de estar a usar isto. Há quem diga que estamos aqui a ter aquela forma de diamante que é bastante bearish. Ou seja, isto por norma rompe para baixo. A visão de cada um, né, deste tipo de desenhos vale o que vale. Para mim, o importante é isto: estamos a ter uma grande compressão. Em breve vamos ter movimento. Portanto, quem se posicionar antecipadamente já sabe. A mão pode levar uma dentada, mas pode também ter ganhos brutais. O ideal é esperar, sem dúvida, principalmente por sinais, e o sinal será o Standard & Poor's começar a romper e fechar aqui assim acima. Como é óbvio, temos muito para caminhar, tanto para cima como para baixo. As QQQs, ou seja, as tecnológicas, continuam a subir, o Russell simplesmente está a recuperar, não é? Se ontem fechámos em mínimos, hoje abrimos com gap up e viemos fechar a gap, voltámos para cima. Não nos aproximamos do pivô, nem do fecho da gap mais abaixo. De resto, é um bounce. Vejam aquilo que tem andado a fazer, né? Sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro. E é isto que nós temos andado a lidar nos últimos tempos. Dow Jones, as industriais, grande queda ontem, era expectável que viesse aqui abaixo, não foi o que aconteceu, para já está a fazer uma inside bar. Essa inside bar é uma mera pausa para já. A VIX hoje tem inspiração de options, era expectável que caísse. Porquê? Porque ela está carregadinha de calls. Há muita gente, e é isto que vocês têm que ter em conta quando olha-se para a VIX, há muita gente que usa options para ganhar dinheiro com a VIX. É um facto. E a VIX está extremamente baixa, os índices não estão a movimentar ou estão com uma volatilidade estranha, porque sobem, caem. Então existe um potencial enorme da VIX simplesmente disparar. Carrinha de calls para um dia de fecho de expiração, eles vão trazê-la para baixo e foi o que aconteceu. Portanto, cuidado com amanhã. Isto não quer dizer que não façam posições hoje. Eu já fiz, eu voltei a entrar com poucas, atenção, muito poucas, aliás, foi um quarto daquilo que eu tinha na AMD, entrei só com 50, meti 100 na Micron, que está num ponto bastante interessante, mas como é óbvio, não é hoje que ela vai arrancar, mas cuidado com os posicionamentos, porque amanhã aquilo que toda a gente está à espera é que as ações caiam, os ETFs caiam para manter o movimento. Dólar está a romper e vem em direção à moving average 100. Temos esta zona toda de resistência, mas estamos a fazer aquela curvatura que é bullish. Os últimos dias temos um máximo mais elevado, mínimos constantemente mais elevados. Petróleo, saiu os inventários do petróleo, a reação é positiva, mas no final continuamos aonde? A respeitar a moving average a 13, portanto, enquanto não fecharmos acima, não vamos ficar bullish, principalmente enquanto não romper estes 74. Rompendo os 74, olhamos para a zona dos 77. Até lá, a energia está bearish, porque isto é uma zona brutal, né? Estes 73 dólares, esta zona toda é uma zona brutal de resistência. Quanto às obrigações, elas estão a subir. É algo que o Fed Watch tem estado a alterar, é que os economistas, pelo menos que respondem ao questionário, estão cada vez mais a considerar que poderá haver um aumento surpresa de 25 pontos. A probabilidade ainda é muito baixa, não chega a 20%. Agora, essa poderá ser a tal surpresa, né, do trambolhão que vem para aí,
mas a realidade é esta, constantemente tem estado a aumentar. Há uma semana atrás estava nos 0% e já vai nos 30%. E essa é a parte estranha. O mercado tem estado a subir, a recuperar posições, valores, não é? Quando cai no dia anterior recupera, mas os indicadores não estão assim tão positivos quanto isso. Vocês olham que ontem as obrigações completamente bearish a caírem, romper aqui a zona do triângulo. Claro, este triângulo está feito a olho, está. Não é preciso, não é necessário ser perfeito, mas a realidade é esta. Ontem caímos, recuperamos e as ações caíram, que foi estranho. No final do dia as TLTs estavam a recuperar enquanto que o mercado estava a cair. Hoje abriu com um gap up, está a cair, ou seja, está tudo ao contrário, né? E continuamos com uma elevada incerteza. Bitcoin, a realidade é que a Bitcoin para já está numa zona de não interesse. Estamos a fazer um suporte, é um facto, constantemente ficamos naquela zona de é agora que temos um mínimo mais elevado, depois fazemos um novo mínimo. Olhem para a Moving Average, acho que é a parte mais importante para já, mas a Bitcoin não nos está a dizer muito, e o mesmo acontece com a Ethereum. Quanto aos setores, eu acrescentei aqui alguns. O XLK é praticamente igual às QQQs. Deduzo que tenham o mesmo peso em termos de cotadas. Quanto ao Consumer Discretionary, ou seja, carros, por exemplo, são aqueles bens que não são essenciais, aqueles bens de compra única, mais duradoura. Vamos acompanhar porque está numa zona de breakout, e o ETF estando numa zona de breakout, nós temos que procurar. Se vocês tiverem dúvidas quais são as cotadas que pertencem a este setor, não se esqueçam, vocês vêm ao Consumer Cyclical, que é o discretionary, clicam por exemplo na Amazon, aliás podem vir aqui ao screener, se isto funcionar, vem aqui ao screener, vamos ver a indústria. Não sei se é na indústria, não é na indústria, setor Consumer Cyclical. Eles mudam os nomes de um para o outro e vocês podem ver aqui as cotadas que fazem parte. Se quiserem, podem depois também usar a questão do tamanho. Technical, não, fundamental, acho que é o fundamental, não, é descritivo. Tirar isto daqui, country options, onde é que está aqui o tamanho delas? Forward, PE, gross margin, deve estar aqui assim alguns, onde eu não sei, dá para selecionar todos que é melhor. Isto devia ter aqui assim deste lado primeiro, Estados Unidos, que nós não queremos andar a ver, aquelas que não são nos Estados Unidos, pelo menos não é importante para já, mas isto deve ter aqui assim alguns a dizer o tamanho delas, que é para nós não andarmos a ver aquelas que são muito small caps, né? Só que eu agora não estou a encontrar, é engraçado. Já há algum tempo que eu não uso isto, mas é a forma mais simples. É um market cap. Será que eu consigo? Está aqui. Logo no início, ainda por cima, não é? Mas a questão é, vocês podem selecionar aquilo que querem. Vamos usar, por exemplo, as large, que é para aparecer só as maiores, e vocês veem aquelas que fazem parte do setor. Vocês olham para a Airbnb, eu acho que a Airbnb está a começar a desenvolver setups interessantes. Não se esqueçam, setups interessantes, nós vamos sempre acompanhar, mas para já vejam o ponto em que está. Energia, é uma sidebar para já, nada de especial. Depois de um trambolhão destes, é natural, este trambolhão correspondeu basicamente a 2,5%, é natural fazermos uma inside bar, fazer uma pausa, agora é acompanhar para ver se esta pausa nos traz cá para cima. Há sempre ganhos a fazer, não é? TAN, que é a solar, ou seja, parece a Enphase, literalmente. Se vocês forem a ver, Enphase, parece a Enphase, tal e qual. Gap up, vem cá abaixo, mas enfim, está aqui para nós também acompanharmos. Temos aqui uma gap, tem muitas gaps acima, não é? Isso está em causa, mas a grande questão é esta. Até aos 78 não existe aqui uma possibilidade, uma subida de 10%. Existe. Essa possibilidade está-se a desenvolver neste momento. É a minha opinião.
Ah, eu tenho alguma liquidez, né, visto que vendi a AMD e digamos que só reinvesti metade desse valor, na AMD e na Micron, ahm, e eu vou olhar para a Plug, eu vou olhar para a Enphase, porque existe um potencial. Se os mercados subirem, como é óbvio, no final tudo sobe, né? Mas acho que existe aqui um potencial e as financeiras a mesma coisa. Estamos num ponto importantíssimo e hoje as financeiras estão-se a comportar muito bem. Acompanhem, acho que é importante. Quanto às cotadas nacionais, e hoje perdemos 20 minutos nesta introdução, não sei se vale a pena, se vocês acharem que vale a pena eu continuar a perder um quarto do vídeo neste tipo de introduções, digam, caso contrário, fazemos só uma visualização dos setores, coisa rápida e pouco mais. Quanto à Green Volt, em termos de movimento, fizemos um gap down, não recuperou. Eu não vejo isto como problemático, vejo que, ok, viemos para esta zona de suporte, existe sempre a possibilidade, tal como tinhas falado ontem, de descer ainda mais. Podemos romper a moving average a 50 e vir para aqui. Isto está em cima da mesa, portanto, tenham isso em conta. De resto, eu não vejo isto como problemático. Acompanhem a moving average, como é óbvio. Perdemos a moving average a 13, fizemos uma sequência de máximos mais baixos e mínimos mais baixos. No fundo, isto é o quê? É a tal bear flag, não é? A bear flag, que é isto aqui. Agora a questão é tentarem perceber e acompanhar se não quero acertar, não acerto. Ahm, Se isto ajuda a aliviar os indicadores, mas não se esqueçam, não podemos ultrapassar certos níveis. E uma das coisas que nós estamos a ver aqui no curto prazo é o quê? É que se usarmos Elliott Wave e vemos aqui um retracement quase de 100%, mas não chegou a ser de 100%, e consideramos então 1, 2, a onda mais explosiva é qual? É a 3, depois temos um ligeiro retracement, onda 4 e temos a onda 5, isto significa o quê? Significa que neste momento podemos estar a fazer correção A, B, C, portanto tenham isso em conta. Não é expectável que ultrapasse esta zona dos 6,38, mas acho que devem ter essa parte presente. Quanto à EDP renováveis, fez um gap down, caiu muito fraca. A realidade é esta, muito, muito fraca. Visão horária diz-nos o quê? Diz-nos que estamos abaixo das moving averages todas, ou seja, o movimento é extremamente bearish, houve pressão sem volume. Eu não vejo aqui volume, já agora vamos ver o volume final do dia como é que ficou. Não teve volume hoje. 300 mil no dia anterior teve o dobro. Hoje não teve volume nenhum. Sem volume significa o quê? Não há participação. Não havendo participação, o preço pode movimentar para qualquer lado. Agora, acompanhe as moving averages, quando ela começar a tentar inverter, ela vai-vos dar o sinal. Pontos de interesse, os 19,95, caso comece a romper principalmente esta zona dos 20,28, já estará acima das moving averages. Começamos a romper esta zona de pivô, ou seja, começamos potencialmente a fazer isto. Caso contrário, se for para cair, eu olharia aqui para esta zona dos 19,70. 19,95 até aos 19,70. Quanto à EDP, é a mesma coisa que a EDP renováveis, perdemos a zona que não queríamos perder, mesmo que seja por pouco, mas perdemos, viemos para a zona de suporte, creio que é mais visível na visão horária, que viemos para a zona de suporte, vamos ver a reação, é o mesmo que a EDP renováveis, não se esqueçam, RSI é um mero indicador, é um indicador em que se tiver oversold, é natural que comece a inverter. No entanto, oversold ou não, né? Aqui estávamos oversold, pode continuar a cair. Acompanhem, acho que para já está extremamente difícil esta. Tanto que nós fizemos aqui o nosso desenho, né, do cup and handle, olhámos bem lá para cima, ela nunca lá foi. Portanto, tenham isso em conta. Não é, a EDP não é daquelas que eu acho que tenha grande interesse. Quanto ao BCP, mais um dia
extremamente volátil. E creio que furámos este mínimo, não foi? 21,92, 21,89. Furámos o mínimo, é um flush brutal na primeira hora, é um facto. Por isso é que eu digo, nós podemos dizer, e a realidade é esta, day trade é das coisas mais difíceis que existe, mas é, digamos, a vertente do investidor. E não se esqueçam, uma coisa é nós atirarmos a moeda ao ar e dizer assim, eu vou entrar na abertura. Olha, caiu um bocadinho, eu vou entrar aqui. Porquê? Porque sim. Entrar aqui assim nesta vela é extremamente arriscado, sendo esse o critério. A questão é, se esperarmos, vejam, fez uma pausa, começou, ops, vou entrar agora. Isto dá ganhos. Mas depois tem que chegar ao final do dia e fazer o quê? Comecei a ver aqui resistência e saltei fora. Mesmo que tenha saltado aqui, pouco importa, saltei fora. Fazer ganhos diários é daquelas coisas que é ótimo quando estamos no mercado de queda. Ok? E porquê que é ótimo? Porque nós nunca ficamos extremamente negativos, não ficamos a segurar sacos. Como é óbvio, quando o mercado está a subir, pode acontecer tipo aquilo que eu fiz na AMD, né? Apesar que não vale a pena estar a dizer o contrário, a culpa é da plataforma, mas eu sabia que a plataforma iria fazer isso, ou seja, eu iria ficar sem o dinheiro durante 3 dias, só iria ter hoje, quarta-feira, mas viu preços mais baixos. A cotada viu preços mais baixos, deu sinal de entrada, deu, eu entrei, não, deixei a fugir, hoje deixei outra fugir, iremos ver quando chegarmos às americanas, e deixei a fugir porque ela teve um upgrade, o mercado fez aquilo que nós queríamos inicialmente, que é todos os gap-ups praticamente foram vendidos e depois começou a inverter e eu acabei por deixá-la fugir na mesma. E eu sabia disso tudo. Mas BCP, para já, está numa zona de resistência, estamos a fazer uma sequência de subida, a zona de balanço da apresentação de resultados foi rompida pela positiva. Para mim, a cotada continua bullish. A pressão compradora continua a aparecer, mas precisamos romper aqui os 23,05, ou seja, este máximo que está aqui, que está nos 23,04, nós precisamos rompê-lo para ficar com a garantia de que pelo menos voltaremos para próximo dos 24. De resto, enquanto isto não romper, vocês já sabem, máximo mais baixo, máximo mais baixo. Galp, bullish engulfing, é aquilo que sobressai. Os máximos continuam a ser mais baixos, ok? Os mínimos de curto prazo estão a ser mais elevados, mas os máximos continuam a ser mais baixos. Só que este bullish engulfing poderá trazer um bom movimento para a Galp. Eu olharia para os 11 euros, ou seja, cerca de 2,5%. Caso faça uma pausa, começamos a ficar preocupados que esta zona começa a virar uma forte resistência. E para já andamos a picar a ervilha, né? Já fomos lá uma vez, duas, vai cá a terceira, rompe. A nós, enfim, para já, sem grande interesse, continua a ter muita fraqueza. Perdeu este pivô e acabou por fechar acima dele. Está com muita fraqueza, tenham isso em conta. Não vale a pena, e por isso é que eu digo, entrar para dividendos é uma coisa espetacular, se tiverem coragem de sair no dia. É espetacular porquê? Porque sem dúvida que metemos dinheiro ao bolso, sem dúvida que dizemos, eu não estou a perder isto tudo. Eu não estou a perder 16%, eu só estou a perder 8%. A realidade é que estamos a perder, não é? E o problema é que depois não conseguimos sair quando fura o mínimo do dia do dividendo. E como não conseguimos sair, vamos ficando presos. A sequência de máximos continua a ser mais baixo, a de mínimos continua a ser mais baixo. Nós vamos ter que esperar e esperar alguma coisa para que ela comece a dar aqui algum sinal de vida. Rompemos a moving average, tentámos voltar à moving average a 50, não chegámos lá, como tínhamos aqui, estávamos a fazer a bear flag e rompemos para baixo. Ela pode continuar assim para já, eu estaria fora. Os CTTs deram um dividendo, 12 cêntimos, e acabou por ainda perder mais, né? 12 cêntimos.
coincidiu com o valor da abertura e acabámos por perder mais. Portanto, pelo menos tivemos uma recuperação de final de dia, é um facto, recuperou. Agora, olhem para a Moving Average, vejam, acho que é a parte mais importante, vejam se conseguimos romper este máximo. Se conseguimos romper este máximo amanhã, seja por que motivo for, seja porque começou aqui e subiu, seja porque começou mais acima, mas começamos a romper este máximo, começamos a romper também a moving average. De resto, a reação expectável é o quê? A vir ao moving average, voltar para baixo, andar a fazer isto e depois de romper este mínimo, depois começarmos a olhar então para a estrutura, né, de ok, temos aqui um ponto para entrar e pelo menos dá uma maior probabilidade de sucesso e de não ficar negativo se entrarmos depois quando já estivermos a navegar a moving average no sentido para cima, ou seja, no sentido de ir para norte. De resto, acho que é muitas cotadas deram dividendos, muitas cotadas fizeram. O movimento do dividendo tem uma coisa positiva, que é o quê? É a maior parte das cotadas ficam todas abaixo das moving average e isso dá aquela sensação de que ok, agora tenho aquele ponto em que os indicadores aliviaram e eu só preciso olhar para as moving average para começar a fazer posicionamentos. Até lá, quem quiser ficar longo é aquilo que eu digo. Quem quiser ficar longo, eu costumo perguntar: entraram aqui? É que se entraram aqui, entraram com tudo, não é? Ela rompeu, entramos aqui e agora para que é que eu vou entrar novamente? A realidade é essa. Ou então tinham entrado aqui, porque esperar por esta zona. Neste momento, CTTs, temos que dar espaço. Quanto a Jerónimo Martins, estamos a navegar a moving average simples, depois de termos andado a navegar a moving average a 13, ou seja, ela está a ficar chata e perigosa. Fizemos máximos mais baixos que esta zona toda. O facto dela estar perigosa significa o quê? Temos uma zona clara para breakout para cima e uma zona clara de suporte para fazer breakout em direção ao sul, não é? Cuidado, porque o movimento de hoje não foi nada bonito. Já agora a Sonai pelo menos recuperou qualquer coisa. A Sonai apresenta resultados hoje. Eu sei, eu não costumo acompanhar as coisas como deve ser e depois perco a noção. Mas estamos numa zona de suporte. Se houver resultados, como é óbvio, cuidado com os gap downs. Se abrir nesta zona, é uma zona de suporte. 0,93, 0,94, como é óbvio, zona de suporte mais interessante será cá em baixo. Tem muitos pontos de contacto, 0,92, 0,91, mas esta zona cá em baixo será a mais interessante. Se os resultados forem bons, atenção aos gap-ups, não necessariamente esta linha aqui, quer este máximo, e por acaso até esta linha é até interessante, por causa de este máximo e este suporte, assim como também tivemos aqui suporte. Portanto, um gap up nesta zona, cuidado, caso comece a romper, começamos a olhar lá para cima, mas antes disso temos que olhar para as moving average. Olhando para a Altri, continua fraquinha, né? Ontem já o movimento não foi assim muito bom, mas já estamos a começar a estabilizar. Acho que é a parte positiva. Neste momento tivemos um flush na primeira hora, maior volume. Esta vela dava boas indicações pelo volume, e, apesar de ser uma doji, indecisão, mas a pressão compradora, no entanto, não se desenvolveu assim tanto. Olhem para a moving average na time frame a uma hora. De resto, se apanhar a moving average nesta zona dos 405, estejam atentos. Vai que ela volta aqui para os 4,10, como é óbvio, isto é só 1%, portanto, eu não sei até que ponto é que compensa ficar aqui a olhar para esta zona, é 1,5, mas se fizer isto, a realidade é esta, já rompemos a moving average a uma hora, de certeza, ok? Porque a moving average ainda vai curvar para baixo. Eu uso a exponencial, que é aquela que dá mais peso ao preço mais recente, mas ela ainda vai estar a curvar para baixo. Navigator ficou pior do que a Altri. Fechou a gap, é um facto, mas devemos ter perdido aqui algumas moving average. Perdemos a de 50 também.
Para já a tendência tínhamos aqui um triângulo, não queríamos perder a linha de tendência, o que é que ela fez? Em vez de ter ido lá para cima, veio logo cá para baixo. Portanto, agora, aquilo que eu olharia era o quê? Em termos de retracement deste movimento, não se esqueçam que estamos na visão horária, isto é um retracement de curto prazo, eu olharia para esta zona dos 3,39, 3,40 é onde ela está, mas 3,39, 3,38, ver a reação aqui e depois ver se consegue voltar para os 3,42. De resto, para já, esta linha de tendência de curto prazo é de máximos cada vez mais baixos, enquanto não furarmos um pivô, enquanto não fizermos aquela sequência de mínimos mais elevados e para romper os máximos, ela não está bullish, ok? De resto é um retracement, como é óbvio, as moving averages estão aqui em baixo. Historicamente ou estatisticamente voltamos sempre às moving averages, por muito que nos afastemos, né? Às vezes vem, sempre que nos afastamos voltamos. Elas são ímãs, e para já é isto que está a acontecer. Não tem sentido bullish hoje. Jerónimo Martins tem estado a fazer a pausa e a pausa para já dá-nos duas indicações. Ponto 1, de facto perdemos o mínimo de ontem, mas os mínimos são mais elevados, tem havido pressão vendedora e tem havido aquilo que se chama o buy the dip. É um facto. Isso está do lado dos bulls, ok? Aquilo que não está do lado dos bulls é o quê? É que esta pressão compradora até hoje não proporcionou um novo máximo, ou seja, o pivô continua aqui nos 2.11 e continuamos a não conseguir fazer um novo máximo. Está a ser uma lateralização. Mantemos este tipo de movimento para já, mesmo que o arrastemos para aqui, né? Mantemos este tipo de movimento, portanto, tenham isto em conta. Estas lateralizações, neste momento está nos 2,02 até mais ou menos aqui esta zona dos 2,09. Isto é uma amplitude que é 3%, talvez mais 3%. Para já, esta é a trade que está em cima da mesa para a Mota-Engil. Caso ela rompa esta zona, tens tudo. Caso ela rompa aqui para baixo, tens tudo. Até ao próximo pivô, até à moving average a 200, ou seja, até aos 1,96. Quanto à RAN, fez uma inside bar, não fez novo mínimo, e não deixa de ser uma inside bar que é bastante neutro. Eu estou à espera da moving average para ver qual vai ser a reação. Estados Unidos, vamos dar uma vista rápida pelas core, aquelas que eu tenho, e depois vamos ver algumas oportunidades que eu coloquei aqui na lista de trades. Meta, estamos a voltar para a zona de resistência, a sequência para já é bullish. AMD, fizemos um retracement, estamos a imprimir um martelo, este martelo é bullish, não se esqueçam, na visão diária não estamos overbought, não é por aí, visão horária, e este foi o motivo pelo qual eu entrei nela. Ela veio testar praticamente, não foi exato, mas veio testar praticamente a zona do máximo de breakout. Eu preferia que ela viesse aqui, às custas disso não entrei nos 100, entrei mais ou menos aqui assim nos 101, eu creio que foi nos 101 alguns, mas foi nesta vela que eu entrei. Para já a escadinha continua a ir. Este foi o motivo pelo qual eu coloquei uma posição, mas uma posição mais pequena. Que motivo é esse? Estamos esticados em termos de RSI e ela ameaçou, literalmente, ela ameaçou vir mais abaixo. E amanhã, o que é que nós vamos ter? Amanhã não, hoje. O que é que nós vamos ter? Não é hoje, é para a semana. Para a semana, o que é que nós vamos ter? A apresentação de resultados da NVIDIA. E isto pode levar a que as coisas fiquem ainda mais voláteis, não é? Agora, eu acredito que a AMD é para, já que rompeu este máximo, né, ontem, e hoje para já está a fechar acima, continuo a achar que viremos aqui. Como é óbvio, esta percentagem seria muito melhor se eu tivesse 100 ações ou 200, como tinha antes, em vez de ter apenas 50. Isto porquê? Porque 50 vezes 16, né, dá 900 paus e basicamente era multiplicar por 4 ou por 2. Mas
A posição nos semicondutores também está feita. A outra que eu fiz, posição foi na Micron. A posição foi de 100 ações, mais ou menos aqui nos 64. Pelo menos essa é a ideia que eu tenho. 64, 63,98. Portanto, é uma zona de suporte, é uma zona de resistência, é uma zona complexa. Ela tinha subido 6% no dia, há 2 dias atrás, ou seja, na segunda-feira. Hoje, o que é que ela fez? Ela basicamente continua a fazer compressão, lateralizar. Isto significa o quê? Significa que para já ela está neutra, mas o movimento praticamente foi o mesmo, foi voltar aonde? À moving average. Isto não significa que ela vá romper. Eu fiz a minha posição consciente disto. Notem, a fecho da Gap são 5% de queda e não romperia os pivôs, mas deixava as coisas bem, bem negras. Claro, eu escrevi aqui aquilo que eu vou começar a fazer para quando tivermos setups, né? 64,71 é a zona de breakout. Esta linha ela já rompeu uma vez, por isso tenham isso em conta, mas ela está com atraso face à AMD e à Nvidia. O atraso é real, certo? Temos uma zona de breakout brutal, brutal, e a parte negativa é que ela vai ter que estabilizar depois deste movimento. Para já, o que está a fazer, ela sempre fez estes gap-ups, cuidado, ela fez isto, mas neste momento tem uma gap também nos 60,90, que é esta gap aqui. Essa é a parte negativa. Olhando para a Tesla está a subir, mas para já não está a fazer nada de muito, muito positivo. Na minha ótica, a parte positiva, se estamos aqui a olhar a uma hora, é o quê? É que para já, e temos que ver como é que vai fechar o mercado, mas para já não só rompemos a moving average, como já fechamos acima, ok? 2 velas acima da moving average de 200. Isto é extremamente bullish. Não significa que a partir daqui isto é sempre a subir, longe disso, mas extremamente bullish. Xpeng, ela vai apresentar resultados, eu não sei quando é que isto vai acontecer ou não. Amanhã temos a Baba. Cuidado com esta zona de resistência, ela esteve extremamente negativa. Esta recuperação não significa nada, e o mesmo acontece com a NIO. A Rivian é praticamente a mesma história, estamos a negociar abaixo da moving average diária, apesar de termos feito um novo máximo, e a Lucid a mesma coisa. Está a subir 2%, é um facto, mas vejam o balanço que nós temos aqui, certo? Por isso, para já, tem potencial, devem ter debaixo de olho. Não devem pensar que agora vai ser para subir. Todas as cotadas neste momento estão a ter uma coisa que se chama aquela respiração, eles chamam breath, que é o volume ter estado a diminuir. Vai haver movimento em breve. O que é que vai acontecer ninguém sabe. Ok? Tenham isso em conta. Mas, fintechs, Upstart está a ser Upstart, e a Upstart está a mexer muito, muito bem. Agora, a grande questão é, já vos disse, é extremamente volátil. Extremamente volátil. Veio até à zona na primeira hora, né? Esta é a primeira hora, veio até à zona de breakout e na segunda hora foi. A Firm, visão uma hora, praticamente a mesma história, veio até à zona de breakout, foi. Sophie, veio até à zona de breakout, foi. Portanto, é só um suspiro e vamos só fechar as gaps, ou existe aqui um potencial nas financeiras? Honestamente, esse potencial existe. Nós olhamos aqui para o Bank of America e vemos, estamos aqui com uma zona de balanço, certo? O que é que ela fez? Rompeu. Extremamente positivo. Como é óbvio, vai ter uma resistência aqui? Vai. A resistência começa basicamente na zona onde está. Mas vai ter uma resistência aqui? Vai, mas estamos a ter a participação das financeiras. Vocês olham para o Wells Fargo, fez praticamente o mesmo, né? Tenham estas cotadas debaixo do olho. Já agora olhem para a Baba e digam, a Baba está bearish? Não, mas
vai ter a apresentação de resultados amanhã e isto pode dar um tiro para qualquer lado. Honestamente, é um tiro para qualquer lado. JD está na zona de suporte, como é óbvio, se os resultados da BABA forem bons, todas elas sobem. Agora, não é? É o problema das chinesas, ou da apresentação dos resultados, né, das chinesas, é que pode nos fazer perder movimentos. Ah, Olhando para as que são mais sólidas, Google está a fazer pausa para já, Amazon. Gap Up está a ser vendido, mas creio que a 1 hora dá para ver que é quase como se fosse uma pausa, né, nesta subida toda. Fizemos um Gap Up, é facto, viemos até à linha de tendência, é um facto, rejeitamos, ok, mas até esta zona, até a Moving Average, nada de especial, é uma escadinha. Olhando para a Apple, uma notícia que saiu da Apple é que um estudo qualquer, não me recordo qual é a fonte, foi na Bloomberg que eu vi, que a Apple neste último mês, ou nestes últimos meses, né, abril, ou lá o que é que foi, que teve uma queda nas vendas dos iPhones de 10%. O core business da Apple, sem dúvida que é vender iPhones, vender o software, vender por causa das lojas de aplicações, né, da Apple Store. Estamos numa zona de balanço. Hoje ameaçámos perder, aguentámos. A parte negativa é que a Moving Average está a curvar para baixo. Muita gente vai ficar bearish agora. Quantas vezes é que isso já aconteceu e ela simplesmente foi? A realidade é esta. A linha de tendência continua a ser de subida. Como é óbvio, temos espaço para cair. A Microsoft é a mesma coisa. Não está a mexer mais. A realidade é esta. Não estão a fazer um movimento que a Meta fez, que foi fazer um retracement, apanhar a Moving Average muito mais abaixo, mas no fundo acaba por ser exatamente o mesmo. Intel é aquela que está mais fraca dos semicondutores. É que está mais fraca e começou ao contrário, começou com um gap up, a fazer pressão vendedora e ficou cá para baixo. A Netflix está interessante. A realidade é essa. Não só porque rompeu a linha de tendência, como veio ganhar suporte nessa linha de tendência. Não se esqueçam, nós rompemos as linhas de tendência e, por norma, viemos testar suporte. Nós não queremos, mas é o que acontece. Agora, esta linha de tendência a curto prazo está rompida, portanto, no limite faz isto, seja suporte na moving average e voltar para cima. Quanto a trades que devem estar debaixo do olho, uma nós já vimos, Micron, eu posso meter aqui na visão semanal só para vocês verem. Como é óbvio, esta semana voamos e depois voltamos cá para baixo, mas esta zona é mais do que óbvia que proporcionará bons resultados. Como é óbvio, temos resistência, vejam a resistência forte que temos aqui nos 66, mas existe aqui uma trade. No limite, deixam um vila até aos 66, né? Até aqui a esta zona, e depois, ok, agora é suporte, ela volta para cima. As aéreas também estão a ter um movimento engraçado. A American Airlines é aquela que tem mais visibilidade, mas vocês veem onde é que nós estamos, certo? Pontos de resistência. Eu coloquei a Southwest um bocadinho mais acima, não pela visão semanal, mas pela visão horária, porque acho que ela está. Oh, já foi. Eu confesso, eu estive a fazer isto, enfim, ontem. Vale o que vale. Agora já foi. Paciência. Vamos puxá-la cá para baixo. É uma pena, porque realmente, e é uma pena não tê-la visto, porque realmente o ponto é assim, fez um gap up, eu já vos disse, ignorem os gap ups, olhem para o movimento que ela faz no gap up, mas deixem o movimento desenvolver. A resistência estava aqui, muitas caudas, e a resistência estava aqui. A resistência outra vez. Foi. Caramba, 29,15 aí vou entrar. A resistência está onde? Está aqui. Ela parou aqui. O que é expectável que aconteça? Isto. Portanto, vamos ver. Isto seria voltar à moving average.
e depois vai lá para cima. E o pivô que eu estava a falar era este aqui. Vamos ver. Para já, o setup já se está a desenvolver. Claro, se colocarmos na visão diária, aquilo que vocês veem é que o setup está-se a desenvolver, mas não está bullish. Isto era uma trade. Ok? Isto era basicamente uma trade, mas era uma trade que vos deixava posicionados, se vocês quisessem ficar longos, para quê? Para ver a reação à Moving Average. E a Moving Average, se fechar assim hoje, já está a começar a curvar, que é bastante positivo. A Snap foi aquela que eu deixei a fugir conscientemente. É aquela parte da. Enfim, ela teve um upgrade. Para além de estar nesta zona das gaps, ou seja, predação de resultados, deu aqui esta zona para romper. Gosto de fazer isto assim, ou seja, o máximo mais ou menos, e a zona de suporte. Ou seja, tínhamos aqui uma amplitude que ainda era de certa forma elevada. Ela teve o tal upgrade. E depois eu até escrevi aqui, se ficar esticado, olhar para a Pinterest, a Pins, eu depois perdi, como é que eu ia dizer? Eu não perdi a vontade, eu simplesmente perdi o foco, vi e não olhei mais para esta. Mas o ponto é praticamente o mesmo. Se vocês olharem para a Pinterest, temos aqui a gap da apresentação dos resultados, temos a zona de estrutura para fazer um breakout. Não se esqueçam, isto significa o quê? Significa que ela vai fazer um movimento, se romper, vai fazer um movimento de 4% até esta zona dos $23, onde vai ter esta resistência. Ela vai ter que lidar com esta resistência. Como é óbvio, o facto de termos aqui esta resistência não significa que no mesmo dia ela chega aqui, na visão horária, chega aqui, para e depois continua. Isto tem potencial. Todas estas cotadas que fizeram gap down têm potencial. Olhem para a Disney. Disney é a mesma coisa. Disney tem uma zona de suporte. Esta zona de suporte, e apesar de estar com uma amplitude elevada, ela vem daqui. Provavelmente eu fiz isto, está aqui. Até podemos apertar um bocadinho. Espera aí. Não. Podemos apertar, mas é muito pouco. Onde é que está o meio? Aqui. É muito pouco. Sim, é muito pouco. Suporte, esta zona de resistência que acabou por furar, esta zona de suporte que acabou por furar, aqui não furou, ok? Temos uma zona de clara para fazer um breakout. A questão é, estamos aí presos, mas tal e qual como a Pinterest, com sorte elas desenvolvem-se, não ao mesmo tempo, porque se elas se desenvolverem não ao mesmo tempo, dá a oportunidade de entrar numa, sair e depois entrar na outra. Acima dos 93 começamos a ter aquela possibilidade de inverter isto tudo. N-Phase, ela está complexa demais, confesso. Sabíamos que era aqui uma zona de suporte, o fecho de ontem foi diferente daquilo que era expectável. Vejam, o fecho de ontem foi em mínimos, literalmente. Ela fez um gap up, eu não estava à espera que ela fizesse isto e ela fez. Plug Power não fez isso. Plug Power abriu com gap up, puxou um bocadinho da gap na visão diária e voltou para cima. Na visão horária, não se esqueça, a gap está aqui, não é aqui, mas fechou um bocadinho e voltou para cima. A N-Phase está mais complexa, mas a estrutura que se começa a desenvolver é praticamente a mesma. Como é óbvio, rompemos, estava à espera que houvesse aqui suporte por causa desta zona, não o fez. Vamos ver o que é que se proporciona nos próximos dias. De resto, eu tinha aqui a DraftKings, que é para mais longo prazo, esperar por esta linha de tendência clara, mas a uma hora estamos a começar a ficar, eu diria bullish, se conseguimos fechar acima da Moving Average de 50, e a Tesla é aquela que tem que estar debaixo do olho, porque existe sempre esta possibilidade dos 173 até aos 188. De resto é isto. American Airlines rompeu a zona, está a vir para outra zona. Eu tenho que alterar aqui esta parte, acho que isto está uma amplitude elevada demais, vamos tirar, é elevada demais. Ela tinha aqui uma zona para romper e para já está a fazê-lo. A CCL é aquela que estava mais interessante, acabou por romper.
isto foi tudo hoje. É uma pena não ter estado atento, né? Que é mesmo uma pena. Mas nova zona para breakout, esperar que ela venha fazer o teste desta zona. Isto é só o máximo, não é nada especial. Esta zona aqui assim é mais interessante, né? Mas a questão é, o mercado per se não está bearish. Existem muitas small caps, muitas cotadas, mid caps, aquilo que quiserem chamar, que têm feito movimentos bruscos e depois simplesmente não sobem. E isso faz com que quê? Faz com que os índices depois, como elas não sobem, os índices começam a cair. Ok, pacífico. No entanto, vocês olham para esta Carnival, que é dos cruzeiros, ela não tem nada que diga que ela está bearish. O movimento de hoje é forte, é um facto, mas não há aqui nada que diga que está bearish. De resto, deixem nos comentários a vossa opinião, deixem nos comentários tickers que vocês achem que é interessante nós acompanharmos, tendo em conta aquela lógica. Se partilharem no Discord, partilhem a vossa análise, né? Vocês podem chegar aqui e dizer assim, ó, zona de suporte aqui, claramente, zona de resistência aqui, claramente, existe uma trade a ser feita, que trade é essa? Se ela vier a esta zona, comprem. Claro, ela veio aqui a esta zona, aqui fez um gap down na apresentação de resultados, vale o que vale, mas aqui veio a esta zona nesta altura e simplesmente continua a furar. Isto é um facto, mas é uma zona de interesse. E este ano ela veio aqui, fez bounce e para já o que é que ela está a fazer? Está a fazer um movimento de escadinha. Elas estão super interessantes. Não quer dizer que vamos recuperar isto tudo, mas existe um potencial enorme de daqui até aqui são 15, daqui até aqui esta zona são 27, daqui até aqui são 67. O risco, se vocês quiserem fazer dar 12% de folga, tem uma zona de suporte aqui, mas este é o risco. O risco é começar a perder esta zona toda e vir aqui por aqui abaixo. Ok? Bons negócios a todos e até amanhã.